Beleza? Ok, pessoal, então estamos gravando nossa aula. Enquanto a gente espera alguns alunos chegarem, o professor comenta rapidamente algumas coisas que falam, né? A gente, então, agora se aproxima ao final do ano, né? Então, a gente está agora no dia 12 de novembro e a gente tem exatamente um mês até a última semana de provas, certo? Contando a partir de hoje, a gente tem mais 3 aulas corridas, né? Então, o resto vai ser revisão e depois já vai ser a nossa prova, tá? Dito isso, só para a gente deixar claro um pouquinho de como vai funcionar a nossa nota, talvez o professor já tenha falado, não me lembro, né? Mas nesse bimestre, a gente vai ter como nota apenas a nota da prova, e essa nota da prova será somada com o projeto integrador e também com a prova multidisciplinar, certo? Todo mundo aqui já está acostumado a ter a pontuação da prova multi, mais o projeto integrador, né? E isso vai corresponder ali a 30% aproximadamente da tua nota. O professor também vai dar um pequeno bônus na média bimestral daqueles alunos que tiverem uma alta frequência, que responderam 90% ou superior das nossas questões de frequência, ok? Em outras palavras, o que o professor quer dizer com isso? A gente não vai ter mais até o final do ano nenhuma questãozinha de avaliação, de objetivo, nenhuma atividade de avaliação. Algumas questões extras que a gente teve no primeiro bimestre. Agora não. Agora são só as questões de presença mesmo, somando com a prova. Certo, pessoal? Tudo bem. Dito isso, a gente então agora tem que vencer hoje e na próxima semana um dos conteúdos mais relevantes que a gente tem em biologia, que é a genética, certo? Para o biólogo, a gente não precisa nem falar que ele é o curso, ele é o profissional que tem a maior carga horária de genética. Uma disciplina muito relevante, é quase que a disciplina, a força motriz do curso. Se você parar para pensar, olha quanta coisa depende da genética, né? Estamos falando de zoologia, estamos falando de bioquímica, de biologia celular, até mesmo anatomia, né? Botânica, por exemplo, certo? Então, a gente tem que, com muita calma, dividir essa aula, essa área, em duas. Hoje, nosso primeiro encontro de genética, a gente vai falar sobre genética molecular. A gente vai falar um pouquinho sobre as moléculas que compõem, então, o nosso material genético, certo? A partir da próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre genética clássica. Aí a gente vai falar um pouco sobre as famosas leis de Mendel, né? Mas para a gente entender um pouquinho da genética clássica, talvez fique um pouquinho mais fácil, compreensível, se a gente falar primeiro da genética molecular, certo? Bom, dito isso, então o professor deixa vocês à vontade aí para quem tiver alguma dúvida ainda, né? E eu vou aqui colocar os nossos slides para a gente começar a conversar, tá? Por favor, em caso de dúvida, então, usa o mural ou abre o áudio para falar com o professor. Bom, pessoal, por onde começar quando a gente fala de genética? Né? É curioso, porque aqui na natureza, a gente não precisa defender a ideia de que o mundo ele tem uma diversidade e uma complexidade muito grandes. Basta você sair da tua casa, você vai ver seres vivos de muitos jeitos, muitas características, né? E a gente começa a nossa aula de genética aqui pensando nisso, pensando na diferença que a gente tem entre os seres vivos, em atributos, em características, né? Por exemplo, a gente está aqui numa sala com 6 pessoas, e você pode verificar, se todo mundo, por acaso, abrisse a sua câmera, né? Não é preciso isso, mas se por acaso todo mundo abrisse a câmera, você veria que cada um tem uma altura, tem uma cor de cabelo, uma cor dos olhos diferente, um tom de voz, uma predisposição à doença. Cada um aqui é um somatório, um caldeirão de atributos, de características bem diferentes de uma pessoa para outra. Porém, todo mundo aqui é Homo sapiens. Todo mundo aqui é ser humano. Como que a gente tem uma variabilidade tão grande se a gente está falando de um mesmo tipo de indivíduo? Isso é muito curioso, né? Nessa foto que a gente tem nesse desenho aqui, a situação deve ter sido mais bizarra ainda, né? No século XVI, quando os europeus começaram a explorar o Novo Mundo, a gente teve choques entre culturas, contato repentino entre duas civilizações que deve ter causado muito espanto, principalmente para os nativos aqui do Novo Mundo, né? Nesse desenho, por exemplo, a gente está mostrando aqui o contato dos espanhóis, liderados por Cortés, no século XVI, com a população
dos astecas, né? Então, existem alguns relatos do imperador asteca, dos civis da cidade, né? Em que eles se espantam, porque aparecem homens que têm cabelo no queixo, homens altos, de pele muito clara, né? E que têm um tom de voz muito grosso. Para os espanhóis, o choque de encontrar pessoas do Novo Mundo também deve ter sido bem diferente. A gente percebe aqui pessoas que têm uma pele mais escura, né? A gente também percebe aqui a ausência de pelos pelo corpo, pelo rosto, né? Então, geralmente eles não têm barba. Você percebe o choque de atributos, né? A gente está falando aqui só de seres humanos. A coisa é muito mais profunda, né? O choque deles, por exemplo, ao ver um cavalo pela primeira vez. Eles nunca viram um animal desse, né? Um animal tão monstruoso assim, mas ao mesmo tempo tão bonito. Então, olha como a gente tem um choque forte entre características. De lá para cá, você pode perceber que na natureza a gente também vê isso. Né? A gente vê aves com toda aquela exuberância, cada espécie de um jeito, com uma característica diferente, né? Aqui a gente tem, no próximo slide, reforçando novamente essa ideia de que no nosso planeta, a gente já passou aí de 7 bilhões de pessoas, olha quantas diferenças a gente pode ter de um indivíduo para o outro. A gente tem aqui, por exemplo, uma senhora, que pode ser um latino-americano, né? Perceba como ela tem um tipo de cabelo, uma altura, um rosto, diferente da moça aqui do meio, possivelmente no europeu, né? E que também tem uma diferença com o cara aqui da direita, um indiano lá da Ásia, né? Bom, hoje é muito fácil a gente entender um pouquinho a diferença entre essas pessoas. A diferença, por exemplo, entre você e um passarinho que você encontra no teu jardim. A gente sabe que nós temos diferenças fundamentais no material genético. A gente tem uma substância, uma molécula que cuida dessas variações, cuida dessas diferenças. Mas é óbvio que isso levou muito tempo para a gente entender. Né? Até mesmo o pai da genética não entendia direito como que funcionavam essas características. Né? Hoje você, por exemplo, nessa quinta-feira, você está aqui estudando com o professor Bruno Genética, e a gente vai falar um pouquinho sobre material genético. Mendel, quando começou a estudar genética, não fazia ideia o que era isso. Né? É muito curioso o quanto a gente sabe hoje sobre material genético e sobre os genes. É o alicerce que a gente tem dessa ciência. Né? E o professor, ele poderia defender muitos outros atributos ainda, né? A gente tem esse Dachshund aqui, ó, que bonitinho esse cachorrinho, né? Abanando o rabinho pra gente. Bom, o Dachshund, por si só, ele é uma aberração dentro do mundo dos cachorros. Ele, por exemplo, tem várias mutações, como, por exemplo, a acondroplasia, perda de cartilagem, por exemplo, nas extremidades, fazendo com que ele seja baixinho, assim, por exemplo, né? Mutações para que ele tenha essa orelha de abano caída, diferente das primeiras populações de cachorro. Então, olha como a gente tem o poder do material genético sendo moldado, sendo influenciado ao longo dos anos, para que a gente tenha o quê? Variações na nossa natureza. Quando o professor fala de genética, a gente percebe que essa é uma das áreas que teve maior impacto no nosso planeta. Por exemplo, quando você se dá o trabalho de assistir ao noticiário, à televisão, é muito difícil você ter um dia, algum episódio, né, alguma edição do jornal que deixe de falar algo relacionado à genética. Então, por exemplo, a gente está falando da economia, né? A gente teve uma alta na safra do milho, ou seja, cada ano que passa, a gente consegue melhorar a produção de verduras. Por que isso? A gente fez um melhoramento dessas plantas, a gente manipulou diretamente o material genético deles, para que a gente tenha cada vez mais uma produção de proteína mais e mais e mais abundante. Passo comercial, o que a gente faz? A gente começa a ver ali uma matéria do jornal falando sobre uma doença genética rara que uma criancinha tem. Os pais, infelizmente, estão fazendo aí uma vaquinha para a criancinha ser operada, porque ela tem um gene que se manifesta a cada X gerações. Então, veja como isso também pode ser triste. Né? Depois de ver tanta coisa ruim, o que você faz? Vou trocar de canal, vou colocar num canal mais popular. Vou colocar lá no programa do Ratinho. O que tem no programa do Ratinho? Teste da paternidade. Será que esse carinha é filho do outro lá ou não? Quer dizer, vamos ver o material genético deles. Vamos comparar o material genético deles para ver o quê? Se o filho é realmente filho desse homem. Então, olha que incrível
as relações que a gente tem na genética. Tá, pessoal? Bom, continuando aqui, com esse slide, a gente já vê de cara Mendel. Né? Mendel, ele é o grande fundador da área, né? E ele era um tcheco que, durante o século XVIII, ele cuidava, ele era um religioso, né? Ele era um monge beneditino, que ele cuidava da horta do lugar. Então, cada monge tinha um papel específico na abadia, né? E ele cuidava da horta. Né? Bom, ele era uma pessoa bastante meticulosa. Ele fazia no seu caderninho anotações de quantas plantas ele tinha, de cruzamentos de quais plantas necessitavam naquele momento de uma poda, de uma cruza, enfim. Ele cuidava disso minuciosamente. E ele percebeu, quando ele ficou responsável pela produção de ervilhas, de vagens para o local, que as ervilhas, dependendo da forma como você cruzava elas, você podia ter uma descendência previsível. Ou seja, observando as características das ervilhas, ele conseguia predizer o que ia aparecer. Ele conseguia saber a proporção de ervilhas amarelas que iam aparecer, de ervilhas verdes, enfim. Ele conseguiu, de alguma forma, utilizar matemática para prever geração de seres vivos. A gente não vai se adiantar muito, porque hoje não é aula de genética clássica. Então a gente não vai muito ficar falando das leis de Mendel hoje. Mas é curioso que você já percebe como ele era um genial, né? Ele, sem saber o que é material genético, sem nunca ter ouvido falar da palavra gene na vida, ele já conseguia usar a genética, quer dizer, a ciência da hereditabilidade, para conseguir prever como seriam os próximos seres vivos, como seria a próxima geração. Isso é muito legal, pessoal. Porém, de lá para cá, a biologia ela se aprofundou muito na área da genética. A gente teve um grande salto nos anos 50, quando aquela duplinha de ingleses conseguiu finalmente descobrir quais são as regras da hereditariedade. Então, Watson e Crick são dois biólogos, um físico biólogo, né, que tiveram um papel muito importante na construção da genética como ciência. Eles descobriram que uma molécula, que até então era ignorada, os ácidos nucleicos, eles tinham uma estrutura que era responsável pela transmissão das nossas informações. Ou seja, você tem todos os atributos, da cabeça aos pés. Você tem muitas características. Cor da pele, cor dos olhos, cor do cabelo, altura, predisposição a doenças, sensibilidade, tendência à depressão, enfim, você tem milhares de características. Essas características nada mais são do que produzidas a partir de uma planta base, que é o material genético, e transmitidas através da multiplicação de células. Olha que fascinante isso. Para a gente começar a conversar um pouquinho sobre o material genético, que é o tema da aula de hoje, a gente tem que relembrar de algumas palavras básicas. Então, a gente chama isso aqui de terminologia básica. Né? Por exemplo, vamos começar aqui a partir do ponto 1 desse slide. Primeira palavra, gene. O que é gene, pessoal? Gene, do italiano, significa gerar, dar origem. Gene é um pedaço de material genético que é responsável por uma característica. O professor acabou de falar, por exemplo, que o nosso material genético, ele, da cabeça aos pés, é responsável por conter informações sobre você. Atributos que definem quem você é. Cada pedacinho desse material genético que fornece uma característica para você é um gene. Então, por exemplo, a gente pode falar aqui de genes que garantem a cor dos seus olhos, genes que garantem uma predisposição à doença, genes que garantem a sua produção de insulina, por exemplo. Certo? Para cada característica que o seu corpo tem e produz, você tem um gene específico ou genes específicos para isso. Ok, pessoal? Por enquanto, tá tranquilo? Beleza. O segundo termo que a gente tem que conversar hoje é o material genético. Aqui a gente tem uma foto do material genético. Você percebe como o material genético, na verdade, ele é uma molécula bastante enrolada, né? E ele é uma molécula que pode não parecer, mas ele é uma molécula muito grande, uma macromolécula. Né? O nosso material genético, ele é representado por duas moléculas. A gente tem o DNA, que é uma capa dupla, e a gente tem o RNA, molécula tão importante quanto. Né? Bom, o nosso material genético,
ele é a molécula que fica guardada no interior dos nossos núcleos. Cada célula tem o seu núcleo e cada núcleo tem o seu material genético. Essa fita que a gente está vendo aqui, de material genético, ela precisa ser protegida pelo núcleo. Você não concorda comigo que essa matriz que define as suas características tem que ser bem protegida pelo núcleo? Então o núcleo serve para isso. Você percebe também que o material genético ele não está solto, não está perdido no núcleo, né? O material genético ele fica enrolado em proteínas que garantem a sua proteção e a sua estabilidade. Então você pode perceber nesse slide aqui que a gente consegue condensar, a gente consegue enrolar essa fita de material genético em milhares de proteínas arredondadas que nós chamamos de histonas. Você pode observar pelo desenho que à medida que a gente está enrolando o material genético, a gente está formando o quê? A gente está formando um grande novelo aqui, um grande enrolado, que são os cromossomos. É comum, quando os alunos estão estudando genética, começar a escutar algumas palavras diferentes que o professor fala, né? Então, o professor fala de DNA, aí o professor fala de cromossomo, né? Aí a nossa cabeça começa a ficar um pouco perdida, certo, professor? Afinal de contas, professor, o que é cromossomo? O que é DNA, né? Quando a gente está estudando o DNA, dá a impressão que o DNA é uma coisa isolada. Mas não. O DNA está dentro do núcleo. E ele está protegido. Ele está enrolado em proteínas. Quando você enrola o nosso material genético dentro de histonas, dentro dessas proteínas, você acaba formando uma estrutura super enrolada. Como aqui o slide está mostrando, parece um novelo de lã, certo? Um rolo cheio de fio enrolado. Isso é o cromossomo. O cromossomo nada mais é do que uma molécula de DNA condensada, enrolada em proteínas. Para que serve isso? Esse enrolamento, ele garante que o DNA caiba dentro do núcleo e garante proteção contra enzimas, proteção contra degradação, certo? Nesse slide, por exemplo, a gente pode observar a representação do que a gente normalmente faz de cromossomos. A gente normalmente faz aqui uma fita, né? E essa fita você pode perceber que ela tem bastante bandas, ela tem cores diferentes, né? Cada coloração que a gente tem nessa banda aqui, ela representa para a gente um local específico dentro do nosso cromossomo. Cada gene, ele tem uma região específica, tem um local dentro do cromossomo. A gente tem uma outra palavra que a gente vai aprender hoje que se chama locus. Locus é o local onde um determinado gene mora. Por exemplo, você talvez já tenha ouvido falar que o ser humano tem 46 cromossomos, né? Se eu pergunto para vocês assim, pessoal, onde será que o gene responsável pela formação da adrenalina mora? Bom, a gente tem 46 cromossomos, eu não sei, né? Ele provavelmente está num locus, ou seja, em uma região de algum desses 46 cromossomos. Deu para entender? Aqui, por exemplo, nesse slide, a gente mostra aqui um cromossomo e você pode observar vários genes em vários locos diferentes, né? Então, por exemplo, na parte superior a gente tem um locus, ou seja, a gente tem uma prateleira, um local, em que você encontra o gene do nanismo. A gente tem ali abaixo um local, um locus, em que você encontra o gene que garante você ter ou não ter susceptibilidade a uma doença, como, por exemplo, a difteria. Ou, por exemplo, a displasia diatrófica, como a gente vê aqui uma pessoa, por exemplo, que tem deformações e crescimentos dos ossos da mão. É bastante curioso isso. A genética é uma área que está crescendo cada vez mais e a gente aprende todo dia um pouquinho sobre um determinado gene, né? Existem milhares de genes no nosso corpo. A gente ainda não conhece exatamente a função de todos. Estamos perto de fazer isso. Tá? Esse próximo slide explica aqui um pouquinho a nossa situação. A gente tem aqui um cariótipo, ou seja, a gente tem aqui o conjunto de todos os nossos cromossomos, e de cara, a gente já tem uma informação importante. Os humanos possuem 23 pares de cromossomos. Nossa, professor, agora você já fez uma bagunça na minha cabeça. Como assim, professor? Bom, lembra que a gente falou na nossa aula de biologia celular que metade do nosso material genético vem do pai e metade vem da nossa mãe? Metade do que nós temos de DNA veio do nosso pai. A outra metade veio da nossa mãe. Os dois, eles fornecem genes semelhantes para a gente. O que nós somos nada mais é do que uma combinação dos dois genes. Então, os mesmos cromossomos que você recebeu do seu pai
você recebeu da sua mãe. É por isso que a gente agrupa os nossos materiais genéticos em 23 pares, que no total dá 46. 23 da mãe, 23 do pai. Então perceba, você ganhou um cromossomo número 1 do teu pai, cromossomo número 1 da tua mãe. O cromossomo 16 do teu pai e um cromossomo 16 da tua mãe. E assim por diante. O último cromossomo, o 23º par, é o cromossomo sexual. Você ganhou da sua mãe obrigatoriamente o X, cromossomo sexual X, e do pai você pode ter ganho o cromossomo sexual X ou o cromossomo sexual Y. Se você é homem, você ganhou do seu pai o cromossomo Y. Se você é mulher, você ganhou do seu pai o cromossomo X. Porque a tua mãe sempre vai te dar o cromossomo X. As mulheres são XX, os homens são XY. Certo, pessoal? Bom, vamos deixar as pessoas entrarem aqui, né? Continuando aqui, pessoal, a gente tem... Só um minutinho, deixa o professor colocar aqui as pessoas que querem entrar na aula, né? Beleza. Continuando a nossa aula. Deixa eu colocar a apresentação. Aqui a gente também tem um balãozinho, uma outra informação, né? O organismo diploide tem 2 cromossomos que carregam as mesmas informações, é o que o professor falou, um do pai e um da mãe. Quando você tem 2 cromossomos que fazem um parzinho, nós chamamos eles de homólogos. O que é uma coisa homóloga, professor? É uma coisa igual. Tudo que é homólogo é igual, né? Aqui a gente tem, por exemplo, da esquerda pode ter vindo do teu pai e da direita pode ter vindo da sua mãe, né? Cada cromossomo vai ter, então, um conjunto de genes para as mesmas coisas, que define as mesmas características, né? Cada cromossomo, então, vai ter uma versão de um gene. Teu pai te deu o gene específico para uma doença e a tua mãe te deu um outro gene de outra doença, né? 2 versões de um gene codificam para a mesma característica. É curioso porque o nosso material genético é bem democrático, né? Por exemplo, para cada característica que você tem, qualquer característica que você teve, você foi influenciado pelo que você recebeu da tua mãe e pelo que você recebeu do teu pai. Eles vão se combinar, esses genes, e vão definir de fato qual característica você vai ter no final das contas, né? A gente chama cada gene que você recebeu no cromossomo de alelo. A gente tem, por exemplo, o alelo, uma versão de um gene. Quando você vai no mercado, por exemplo, você quer comprar um suco, certo? Você quer tomar suco. Você não sabe qual suco você vai tomar. Lá no mercado tem suco de uva, suco de laranja, suco de limão. É tudo suco. Mas você não concorda que os sabores são diferentes? Aqui é a mesma coisa. Quando você recebe, por exemplo, um cromossomo do teu pai e outro da sua mãe, você vai receber genes para as mesmas características. Mas você não sabe se os genes têm o mesmo sabor. Muitas vezes, nós temos sabores diferentes. Aí é o alelo. O alelo é a versão alternativa de um gene que nós temos. Por exemplo, a gente tem aqui nessa característica, nessa parte de baixo do nosso cromossomo, o alelo azão. Ou seja, é uma forma da característica. Mas você percebe que esse cromossomo que eu ganhei do meu pai é o alelo azinho. Ou seja, a versão alternativa a essa característica. O que vai acontecer com você quando a gente misturar esses 2 alelos? Não sabemos. Cada característica vai acontecer alguma coisa quando você combina 2 alelos, certo? Isso é um assunto para a nossa próxima aula. Hoje, a gente vai falar de genética molecular, né? Aqui a gente pode observar 2 termos muito importantes aqui para a gente na genética. A diferença entre genótipo e fenótipo, né? Bom, a gente tem aqui um pombo, né? Um pombo, assim como você, ele recebe um cromossomo específico do pai e um cromossomo específico da mãe, né? Bom, o cromossomo que ele recebeu do papai pombo tem todas as características que ele precisa, mas o cromossomo que ele recebeu da mamãe pombo também. O que o pombo vai ser? Formato da asa, cor do pescoço, predisposição a doenças, tudo isso vai ser uma combinação do gene do pai com o gene da mãe. O genótipo é nada mais do que a relação dos genes que você tem. Ou seja, são os genes, a combinação desses genes de cada característica.
O fenótipo é uma coisa bem diferente. Na biologia, a gente percebeu que não basta você ter um gene para que você manifeste uma característica. Os nossos genes, eles são muito influenciados pelo meio externo, pelo meio ambiente. O que nós manifestamos de característica nada mais é a mistura da influência ambiental com o que nós temos de genes. A manifestação visual, a manifestação no meio externo, no meio ambiente das nossas características, chama-se fenótipo. É muito importante você diferenciar uma coisa da outra, né? Por exemplo, nós temos genes para predisposição de muitas doenças. O nosso genótipo, então, tem um gene para um tipo de câncer. Só porque o meu genótipo ele contém um gene para câncer de pulmão, não quer dizer que eu vou desenvolver câncer de pulmão. Eu preciso, para que o meu pulmão tenha câncer, alguns hábitos que não são saudáveis. Por exemplo, eu preciso ter um hábito longo de fumo, eu preciso ter um contato muito longo com poluição, eu preciso ter uma má alimentação, eu preciso tomar um grande número de substâncias tóxicas, né? Então, a combinação de um ambiente de risco com o meu gene de predisposição ao câncer faz com que o meu fenótipo manifeste câncer de pulmão. Deu para entender, pessoal? O fenótipo, ele é a briga entre o teu gene e entre o resultado final. Nem sempre você vai manifestar uma característica. O que você manifesta, o que você produz dos teus genes, é uma mescla, é um equilíbrio entre influências externas e ambientais com, realmente, o genótipo. Certo? Deu para entender, pessoal? Vocês, por exemplo, todos nós, quando eu digo vocês, eu digo todos nós, na verdade, o ser humano, né? Nós temos genes que são capazes de nos produzir vários tipos de tumores. Eles são chamados de oncogenes. Boa parte das pessoas, ela chega a ter, durante a vida inteira, uma vida saudável, a pessoa morre, às vezes, centenária, passa dos 100 anos, e ela morre de causas que não tem nada a ver com câncer, mesmo tendo vários genes que predispõem à formação de câncer, os oncogenes que o professor falou. Só porque essa pessoa tinha vários genes que predispunham ao câncer, é certo que ela vai ter tumores? Não. O meio ambiente interagiu com os genes dela e possivelmente ela não manifesta essas características. Certo? Deu para entender isso, pessoal? Beleza, então. No final das contas, a gente tem aqui, então, né, o nosso gene aqui, nosso material genético, é como se fosse uma grande biblioteca. O que a gente quer dizer com isso? Nós temos grandes prateleiras, que são os nossos cromossomos, e as prateleiras de uma biblioteca, que contém todas as informações que a gente precisa, ela tem uma infinitude de livros. Cada livro, ela é um cromossomo. Cada página desse livro é um gene. Eu posso pegar um determinado livro, um cromossomo, abrir em determinada página, é um gene, e eu posso ler e aprender isso. Quando eu leio e aprendo esse conhecimento, o que eu faço? Eu vou produzir algo. Eu vou manifestar algo. Aí a gente já está falando, por exemplo, de um atributo, uma característica. Pode ser uma proteína, pode ser uma doença, enfim. O nosso material genético, ele é o nosso material de instruções e é interessante a ideia de imaginar o DNA como uma grande biblioteca. Tá? Bom, pessoal, só aproveitando para deixar algumas pessoas entrarem, eu gostaria de saber se até o momento a gente tem alguma dúvida. Deixa eu ver aqui, ó, tem algumas perguntinhas aqui, né? A Fernanda, às 8h30, agora mesmo ela fez pergunta, né? Muitas pessoas da minha família tiveram câncer. Isso quer dizer que sou mais suscetível a ter a doença? É interessante essa pergunta, né, Fernanda? É assim, quando o homem, primeiro, não é você que é azarado e a tua família tem genes de tumor. Na verdade, todo ser humano tem predisposição, tem genes de tumor. Como a gente está na era do antibiótico, a gente não morre mais de doenças infecciosas como morria antigamente. Hoje, a gente acaba tendo outras doenças, né? O ser humano vai ter que morrer de alguma coisa. A gente não vai viver para sempre. Pelo menos até inventar a imortalidade, né? E duvido que isso vai acontecer, né? Bom, alguma coisa vai ter que nos matar, né? Como a gente já venceu essa barreira das doenças infecciosas, pelo menos até o coronavírus estragar essa minha frase, né?
até o professor achar que a gente venceu, na verdade tem muito perrengue por aí, né? Mas a gente vai ter que morrer de alguma coisa. Como normalmente a gente já venceu as doenças infecciosas, então as doenças crônicas, como o câncer, acabam sendo os grandes vilões do século. No momento em que a gente achar moléculas mais seguras e mais eficientes para vencer o câncer, vai aparecer outro perrengue pela frente. A gente vai começar a morrer de alguma outra coisa, né? O que você falou, para a gente não desviar muito da sua pergunta, né? É bem possível que você tenha susceptibilidade a alguns tipos de tumor. O professor Bruno deve ter susceptibilidade a outros tipos de tumor, né? Na minha família eu tenho histórico, por exemplo, a minha avó faleceu há 2 anos atrás de câncer do pâncreas. Né? A gente pode ter um outro parente que faleceu de câncer de fígado. Infelizmente, eles são bastante comuns. Né? A genética da hereditariedade se mostrou bem cedo comigo, já que desenvolvi tireoide, porque tanto meu pai quanto minha mãe têm essa belezinha. Você tem hipotireoidismo, Fernando? Uma doença hormonal. Eu acho que é isso que você está falando, né? Isso, é bem comum isso, né? As doenças hormonais não são tão raras assim, então não se considere tão azarada assim, né? Mas o fato de tanto tua mãe quanto teu pai terem, você concorda que os dois doaram um alelo, né, que formou ali um match perfeito para você ter hipotireoidismo, né? O professor também tem os seus perrengues, né? O professor, por exemplo, tem ácido úrico elevado, então o professor sente dor nas articulações, tem que tomar remédio, né? Enfim, a vida é perrengue, né, minha filha? Todos nós temos nossos problemas, né? Mas, ó, genética é isso. A gente entender e tentar fazer aí uma limonada com os limões que a gente ganha. Né? Beleza, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida específica antes da gente continuar? Beleza, então. Vamos continuar, então. Né? Bom, o professor estava falando, então, da ideia do material genético como uma biblioteca. Mas a gente tem que aprofundar um pouco mais isso. Né? Esses dois rapazes aqui, Watson e Crick, são um dos rapazes mais geniais que a gente tem dentro da ciência. Usando modelos de plástico, maquetes de plástico, eles conseguiram chegar ao formato do DNA. São eles que estipularam o DNA como dupla hélice, e a partir disso, eles plotaram o DNA como um modelo de transmissão de características. Não é à toa que eles, em 1954, ganharam o Prêmio Nobel da Ciência, da Fisiologia. Né? De lá para cá, nós só evoluímos e expandimos nossas fronteiras e nosso conceito do que é o material genético. Então a gente precisa entender um pouquinho como que funciona quimicamente isso. Né? Aqui a gente tem a estrutura química dos ácidos nucleicos. Existem 2 tipos de material genético, também chamados de ácidos nucleicos. Né? O DNA e o RNA. Vamos entender primeiro como que é a matéria-prima básica do material genético. O material genético é formado de subunidades, de pecinhas mais simples, que se chamam nucleotídeos. Vocês todos já ouviram falar disso. Né? Os nucleotídeos são as pecinhas que, quando se encaixarem umas nas outras, vão conseguir formar essa fita complexa que é o DNA. Né? Bom, o que é feito um nucleotídeo, professor? O nucleotídeo é feito de moléculas que você encontra na tua alimentação, por exemplo. Né? Olha só, aqui no slide, a gente tem um desenho que mostra a composição básica de um nucleotídeo. Uma molécula de fósforo, um íon chamado fosfato, aliada a um açúcar, uma pentose, ou seja, um açúcar de 5 carbonos fechado, você encontra também na alimentação. E aqui a parte mais importante, que é o quê? Que é uma molécula pequena de nitrogênio, chamado de base nitrogenada. Né? Nós temos 4 versões de base nitrogenada. Vocês já ouviram falar desses nomes, né? A tua base, essa pecinha na ponta, ela pode ser uma adenina, guanina, uma citosina, uma timina. Percebam que de uma molécula para outra nós temos algumas variações. Quantidade de pecinhas, posição dos nitrogênios, dos carbonos, enfim. Isso aqui é química orgânica pura. O que importa para a gente? Essas moléculas aqui, moléculas que vêm do nosso metabolismo, elas vão se combinar para formar o quê? Para formar nucleotídeos. Eu tenho um nucleotídeo, então, que eu chamo de adenina. Um nucleotídeo cuja base nitrogenada é uma guanina. Enfim, assim sucessivamente. Para formar o meu açúcar, eu tenho 2 perfis. Eu posso ter um açúcar, uma pentose, que é a desoxirribose, quando o meu hidrogênio está aqui nesse carbono 2. Né? Esse tipo de açúcar aqui eu encontro no DNA. Daí vem o nome ácido desoxirribonucleico,
ribonucleico, vulgo DNA, ou o meu açúcar, ele pode ter uma hidroxila, um OH no carbono 2. Ou seja, uma ribose. Quem tem ribose? O RNA. Por isso que eu chamo de ácido ribonucleico. Tudo bem? Bom, no final das contas, eu tenho, então, pecinhas de um quebra-cabeça. Ou seja, nucleotídeos de uma forma diferente. Né? Aqui, a gente tem o esquema do DNA. O que é o DNA? O DNA é uma fita dupla. Como que eu sei que o DNA é uma fita dupla, professor? Bom, Watson e Crick, eles fizeram muitos experimentos para conseguir provar quimicamente que a nossa fita de DNA é uma fita dupla. Ou seja, nós temos duas fitas, cada fita dessas nada mais é do que uma cadeia de nucleotídeos, aquelas pecinhas de quebra-cabeça que a gente acabou de falar. Você pode observar aqui na foto da esquerda que eu tenho aqui, ó, eu tenho duas colunas. Uma coluna aqui na esquerda formada de várias letrinhas. Dependendo da base nitrogenada que você tem um nucleotídeo que tem adenina, guanina, timina, adenina, citosina, enfim. Só que a gente podia ficar a noite inteira. A fita é polinucleotídica, ou seja, ela é gigante. É curioso porque essas duas fitas, que são as fitas de DNA, elas são duas fitas que são complementares. Primeira informação do DNA da noite que a gente tem aqui. As duas fitas de DNA são complementares. O que quer dizer com isso, professor? A gente não acabou de falar que os nucleotídeos são uma espécie de quebra-cabeça? Simples. O que isso quer dizer? Bom, cada nucleotídeo ele vai ter afinidade para se ligar com um nucleotídeo específico. Um nucleotídeo que é uma cara metade dele. Né? Olha só, a adenina é uma pecinha de quebra-cabeça que tem afinidade por uma timina. A guanina é uma fitinha que tem uma fitinha de quebra-cabeça, um pedacinho de quebra-cabeça que vai ter afinidade por o quê? Por uma citosina. Sempre que eu tiver uma timina de um lado, obrigatoriamente eu tenho que ter uma adenina do outro. Sempre que eu tenho uma citosina de um lado, eu obrigatoriamente tenho que ter uma guanina do outro. É a mesma coisa que você montar um quebra-cabeça mesmo. Uma peça é complementar a outra. O que o professor quer dizer com isso, né? Isso aqui, de fato, não é um quebra-cabeça. Aqui é ligação química pura, afinidade química, carga elétrica, complementaridade estrutural entre as moléculas. Aqui vem a primeira grande ideia do Watson e Crick. Quando eles estavam estudando isso aqui, um colega de laboratório deles falou o seguinte. Ele falou que sempre que você tem uma quantidade de adenina numa fita de DNA, você tem uma quantidade igual de timina do outro. Quando você tem uma quantidade de guanina, por coincidência, você tem uma quantidade igual de citosina. Então, eles pensaram assim, peraí, se os dois sempre têm parzinhos as mesmas quantidades, é possível que essas pecinhas que têm as mesmas quantidades, elas sejam o quê? Se encaixem. E a partir daí que a gente começou a imaginar essa ideia de duas fitas que se encaixam, como um quebra-cabeça. Olha que lindo, né, pessoal? Bom, as fitas de DNA, elas têm uma orientação química. A orientação, ela sempre acontece do carbono 5 de um açúcar para o carbono 3 do açúcar de baixo. Então, a gente sempre vai ter uma ligação de cima para baixo do quinto carbono de cima com o terceiro carbono de baixo. Daí vem uma ligação chamada de ligação fosfodiéster. Fosfato do 5' se liga ao 3 do açúcar de baixo. Fosfodiéster. Certo? Aqui a gente pode observar, na direita, exatamente a representação que o professor está explicando. Ok, pessoal? Bom, o que o professor está falando é o funcionamento de uma molécula de DNA. Uma molécula de RNA, professor? Bom, as moléculas de RNA, elas não são de fita dupla. Elas são apenas uma fita. Além de ser uma fita menor, bem menor que o DNA, ela é uma fita única. O esquema do RNA é bem parecido com o DNA também. Acontece que o RNA tem algumas diferenças. As pecinhas que formam o RNA, elas têm uma diferença específica. Ao invés do RNA ter a pecinha chamada timina, ela tem uma mutação, uma variação. É a uracila. No caso, a gente consegue ligar o RNA a uma fita de DNA. Ligar uma pecinha de quebra-cabeça a outra. Da mesma forma que no slide anterior. Acontece que nesse caso aqui, a uracila é que vai se ligar à adenina. Essa é a grande diferença que a gente tem do RNA em comparação ao DNA. Essa mutação, ao invés de ter um T,
a gente tem uma letra U, ok? Talvez isso para a gente seja uma informação muito decoreba, muito perdida. Para a gente não importa muito isso. A gente tem que entender essa matéria aqui de forma aplicada. É isso que cria os seres vivos. É isso que cria a diversidade do planeta. Agora começa a parte mais importante da nossa aula. Entender como que essas pecinhas funcionam como uma orquestra, como um maestro regendo uma orquestra. Né? A gente tem essa parte aqui da nossa aula que se chama o dogma central da biologia molecular. Olha que frase bonita, né? Dogma central da biologia molecular. Em outras palavras, como as coisas funcionam. Né? Aqui a gente tem uma outra informação importante. A informação genética flui da seguinte forma, ou seja, as coisas acontecem dessa forma. Você tem aqui na esquerda a fita dupla de DNA. A gente falou que o DNA é a tua biblioteca. Tudo o que você precisa para produzir suas características está aqui dentro. Bom, como que você vai manifestar as características? Você precisa de uma molécula que vai fazer o meio-campo. Uma molécula que consiga entrar no núcleo, copiar a sequência, o código secreto que está no DNA e levar isso para a fábrica de proteínas. A célula tem uma fábrica de proteínas. Tudo que você produz no teu corpo, desde a proteína do teu cabelo, até a proteína das células, até a proteína de uma doença, passa pela fábrica de proteínas do teu corpo, que são os ribossomos. Ou seja, a fita de RNA tem que levar as informações que estão contidas na molécula de DNA para quê? Para a fábrica de proteínas. E a partir daí, produzir uma proteína. Então você tem um carinha que tem trânsito livre, consegue do citoplasma entrar no núcleo e vice-versa, copiar as informações da biblioteca sagrada, que é o DNA, e levar aqui para a fábrica. É como se você tivesse um funcionário que pega aqui no segredo e leva para a fábrica para produzir uma proteína que sai quentinha dos ribossomos. Nesse momento, todas as tuas células do corpo estão tendo esse caminho. RNAs que estão entrando no núcleo, estão copiando informações, estão saindo do núcleo e no citoplasma, entrando no ribossomo, produzindo uma proteína, a proteína vai ser metabolizada, enfim. Todos os teus ribossomos estão recebendo um RNA e estão produzindo uma proteína. Da onde veio tudo isso? Do DNA das suas células. Olha que incrível isso. Né, pessoal? Perfeito. A gente, então, entendeu de forma geral como a coisa funciona. Mas existem alguns capítulos específicos para a gente não ficar tanto boiando. Né? A gente agora vai falar um pouquinho sobre replicação do nosso material genético. Toda vez que a tua célula se divide, ela vai ter que também dividir o material genético que está ali dentro. Você concorda comigo? Bom, esse é um processo bastante complexo. A gente primeiro entendeu como funciona a divisão do material genético para que cada parte vá para uma célula nova em bactérias. Né? Levou muito tempo para a gente entender exatamente como é feita a divisão, a duplicação do material genético. Mas a gente entendeu agora. Né? A forma que a gente tem de multiplicação do material genético, ela se chama semi-conservativa. O que significa isso, professor, semi-conservativa? Bom, o professor acabou de falar que o teu DNA é uma fita dupla, certo? O que vai acontecer? Você tem duas fitas velhas, elas vão se separar, a gente vai ter o uso de várias enzimas para que cada fita velha sirva de molde para produzir uma fita nova. Então você tinha uma molécula velha, essas fitas velhas vão se separar, cada fita velha vai servir de molde para uma fita complementar a elas e que seja nova. No final dos contos vai ficar com o quê? Uma fita velha enrolada numa nova. E do outro lado, uma fita velha enrolada em outra fita nova. Olha que coisa interessante. É isso que a gente está vendo aqui no exemplo. Né? A replicação do DNA é algo fantástico. Por quê? É um processo que depende de muitas etapas. E, mais incrível que isso, é um processo que tem um grande número de controle. Né? Pensa, pessoal, quando a gente tem uma fofoca, por exemplo, se a gente fizesse aqui, tipo um telefone sem fio, uma brincadeira, né? O professor conta uma história para vocês. E eu peço para que vocês transmitam essa frase que eu falei, essa informação, para cada um de forma separada. No final, quando a gente chegar na última pessoa, com certeza essa informação ela vai estar totalmente deturpada. Por exemplo, se eu falo para o fulano aqui, para o Gustavo, que o João amanhã vai comer uma torta de laranja. Até a informação chegar do Gustavo,
passar por todas essas pessoas aqui e chegar na Fernanda, a Fernanda vai falar pra gente que o Thiago amanhã vai comer uma pizza de abacaxi. A informação está completamente deturpada. Quem, o que e onde. Né? O que o professor quer dizer com esse exemplo idiota, pessoal? A gente quer dizer que a informação ela é algo que é bastante corruptível. Ela é muito fadada a erros. Com exceção desse incrível processo que é a produção de material genético. A gente tem tantas enzimas e controles, checkpoints, para evitar erros, que a gente tem uma produção de DNA o mais próximo possível da perfeição. A gente não quer dizer que não tenham erros. Não só existem, como são necessários para a gente criar a grande variabilidade genética que existe no mundo, né? As mutações. Mas é a partir da replicação que a gente tem, então, um processo seguro de produção das fitas, né? Bom, chega de enrolação. Como que a gente tem a replicação do DNA? Primeiro, a gente vai ter que ter enzimas para desenrolar essa fita. Essa fita é uma fita dupla enrolada, certo? A gente vai precisar de enzimas como, por exemplo, a DNA girase e a DNA topoisomerase para criar uma fita que é enrolada numa fita reta. A gente pode ver aqui nesse passo 1, ó, que a fita ela está desenrolada, tá? Retinha. Né? Depois disso, a gente vai precisar de uma enzima muito importante, que na verdade é um grupo de enzimas. Não é uma enzima só. É um grupo de enzimas que se chama DNA polimerase. O que a DNA polimerase vai fazer? Ela é responsável por adicionar nucleotídeos à cadeia velha de DNA. Então, é a DNA polimerase que vai fazer a adição de nucleotídeos até formar uma fita nova e que é complementar a fita que está servindo de molde. Deu para entender? No desenho, a gente percebe isso. Ó. Cada uma das fitas que eu tenho separadas, elas estão formando uma fita nova, que é a fita vermelha, que vai ser produzida a partir de um molde, a partir de um modelo, que eu sirvo de exemplo, eu sirvo de comparação. Certo? Existe uma informação muito importante. Essa enzima, que eu chamo de DNA polimerase, ela funciona somente num sentido. No sentido 5' para o sentido 3'. Ou seja, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, não importa. No sentido da fita. É sempre da 5' para o 3'. Isso quer dizer que, como as fitas são antiparalelas, são anticomplementares, a gente vai ter uma fita que é traduzida de frente para trás e outra fita de trás para frente. Nossa, professor, isso é muito complexo, né? Mas a enzima, ela produz do nada? Como que ela consegue produzir exatamente do nada uma fita nova? Bom, ela não é um evento tão milagroso assim. A fita nova, ela vai precisar de um pedacinho que a gente chama de molde, que na verdade ela é chamada de primer. O primer, no inglês, é molde, né? A gente vai ter que ter um pedacinho um pouco maior que vai servir de bastão, de modelo, para que a partir daí a gente costure nucleotídeos. Isso que o professor está falando é numa das fitas. A outra das fitas, ela acaba sendo produzida através de vários pedaços grandes e extras, que são chamados de fragmentos de Okazaki. Na verdade, conversar isso vendo uma imagem é muito complexo. Seria mais interessante se a gente visse esse vídeo aqui. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. A gente tem enzimas, e primeiro, elas são responsáveis por quebrar a fita num ponto específico, né? Como, por exemplo, a helicase, a topoisomerase, e elas vão fazer o quê? Elas vão desenrolar a fita. Depois disso, a gente vai ter outras enzimas que vão começar um processo de o quê? De adição de nucleotídeos novos, baseando-se na fita velha como molde. Está aqui essa enzima chamada DNA polimerase, que vai adicionar a partir de um primer, ou seja, a partir de um pedacinho pré-formado, né, novos nucleotídeos. Dá uma olhada aqui, ó. Olha a fita de cima aqui, ó. A gente vai ter uma enzima que é a primase, que forma o primer, o pedacinho que vai servir de base. Depois disso, vem essa enzima importante que é a DNA polimerase, do tipo 3, e a partir desse molde de primer, e consumindo nucleotídeos, ela vai começar a adicionar no sentido 5' para 3', vários novos nucleotídeos. Você pode perceber que cada fita velha, nesse desenho, ele está servido de molde para uma fita nova. Enquanto a fita de cima usa um primer e vai da esquerda para a direita, a fita de baixo não funciona assim. Por quê? O sentido dela é o contrário. Ela é uma carga elétrica oposta. Então, a síntese dela vai acontecer da direita para a esquerda. É bem confuso, né? Mas enquanto tem um zíper passando de cá para lá, você tem um zíper de baixo passando de forma oposta. Imagine dois zíperes que estão correndo, e cada vez que ele corre, você tem que adicionar uma molécula para formar um zíper fechadinho, certo? Olha que bonito, né, pessoal?
adição de nucleotídeos de uma fita, cada fita velha acontece uma multiplicação num sentido oposto. No final das contas, você vai ter o quê? Você vai ter duas fitas duplas. Cada fita dupla que você formou, ela é feita por um molde velho e uma fita novinha que está enrolada no. Um processo fantástico. Como a gente falou, o processo de produção que a gente tem como modelo é baseado no processo de explicação de bactérias. Porém, hoje a gente sabe muito bem como funciona o processo nos eucariontes, né? O que o professor falou, por exemplo, das fitas de Okazaki, os fragmentos de Okazaki. Os fragmentos de Okazaki, eles são adições de vários primers gigantes para a gente formar a fita de baixo. É um procedimento um pouco mais sofisticado, né? Mas, de forma geral, os dois processos são bastante parecidos, pessoal. Bom, continuando aqui. Então, a gente já sabe um pouquinho como a replicação do DNA acontece. Toda vez que uma célula velha se reproduz, você precisa também partir o DNA no meio para que cada um leve um pedacinho do material genético. Ok? Mas falta a gente entender também outro processo, que é aquele processo interessante que o professor falou. Toda vez que você precisa produzir algo novo, uma proteína, por exemplo, você precisa de um funcionário que vai entrar no núcleo, vai copiar a informação e vai levar para a fábrica de proteínas. Bom, esse processo se chama transcrição. O que é transcrição? É quando você vai ter uma fita de RNA que ela vai, alguma parte específica, algum alelo, algum locus do teu material genético, e ela vai fazer uma cópia disso. Que cópia é essa? Ela vai utilizar aquela região, aquele gene que você tem interesse em copiar, como molde. Você pode observar aqui que ela vai usar a complementaridade das nossas pecinhas de nucleotídeo. A gente abre aqui uma região específica, vamos supor que essa região que está aberta aqui, ó, seja um gene que eu quero produzir. A queratina, por exemplo, para fazer o bico de um pássaro. Eu preciso de queratina para isso, certo? Então eu vou lá no gene que produz a queratina, ou seja, na sequência de material genético que é responsável por essa informação, e eu vou formar um RNA a partir disso. Esse RNA, que eu chamo de mensageiro, o papel dele é trazer a mensagem, né? É justamente o quê? Copiar a informação que eu tenho para produzir a proteína queratina. Onde eu tenho A, eu coloco U. Onde eu tenho T, eu coloco A. E assim sucessivamente. Aquela complementaridade que o professor falou agora há pouco, certo? Eu sempre vou precisar, então, de um RNA mensageiro se eu quero produzir um produto específico. Isso é a transcrição. Nesse momento, por exemplo, o teu corpo, ele está, cada célula, com milhares de RNAs mensageiros sendo produzidos ao mesmo tempo, e esses RNAs mensageiros estão toda hora saindo do núcleo e indo para o citoplasma. Para quê? Produzir essas proteínas específicas. A tua célula é como se fosse uma cidade, uma metrópole bem ocupada. Todo momento você tem uma demanda de novas proteínas. Entrada, saída de RNA mensageiro, enfim, é uma coisa louca e é uma coisa bem funcional. Né? O terceiro passo que falta para a gente resumir aqui, a genética molecular de hoje, é a tradução. Ou seja, você tem que transformar a coisa em algo de verdade. Você tem uma fita de RNA mensageiro e eu preciso converter esse material em proteína. Como que isso vai acontecer, professor? Bom, o RNA mensageiro, quando ele sai do nosso núcleo, ele precisa se dirigir ao ribossomo. É a fábrica de proteína. Você tem que imaginar o RNA mensageiro como se fosse um trem e ele tem que chegar na estação de trem para finalmente liberar a carga dele, certo? O trem, que é o RNA mensageiro, ele se acopla aos trilhos, que são os ribossomos. A partir desse momento, a gente vai ter uma conversa entre o RNA mensageiro e o terceiro tipo de RNA que o professor vai falar hoje aqui, o RNA tradutor, transportador. Né? O que é RNA tradutor, professor? Transportador. É o RNA que vai conversar com a minha fita de RNA mensageiro e vai trazer para mim um aminoácido. Ele vai converter a fita que eu tenho de RNA mensageiro em uma proteína. O que é proteína? Uma cadeia de aminoácidos. O que é material genético? Uma cadeia de nucleotídeos. Eu tenho que fazer a conversão desse arquivo. Da mesma forma como vocês, por exemplo, têm um documento doc e vocês precisam converter em PDF de vez em quando, você tem um arquivo MP3 e você quer converter ele no arquivo MP4, você precisa passar por um programinha que faça essa conversão, não é verdade? O nome disso é ribossomo, quando a gente está falando de proteína. Eu tenho um arquivo de RNA e eu preciso converter isso num arquivo de proteína.
Então, o que eu uso? Eu uso ribossomo mais o RNA transportador. Isso aqui está muito confuso falar desse jeito. O senhor colocou muitos nomes, assim, está meio embaralhado, né? Como é que acontece a coisa? A gente vai ter a conversão desse RNA mensageiro da seguinte forma. Cada 3 letrinhas que eu tenho, cada 3 nucleotídeos que eu tenho no meu material genético, eu chamo isso de códon. O que é um códon? Códon é a unidade mínima para eu conseguir formar um aminoácido. Cada 3 nucleotídeos, eu consigo converter isso num aminoácido específico. Então, eu tenho, por exemplo, a cada 3 letrinhas do meu RNA mensageiro, a formação de um aminoácido específico. Quem que vai entender qual aminoácido é esse? O RNA transportador, que vai interpretar qual trim que eu tenho e, a partir disso, vai encaixar certinho o aminoácido. Vamos ver um videozinho para isso ficar mais palpável. Da forma como o professor falou, fica muito solto, né? Então, esse aqui é o fenômeno da tradução. Olha só. Eu acabei de formar um RNA mensageiro, que é uma sequência de nucleotídeos, né? E esse RNA mensageiro, da mesma forma que um trem, ele precisa entrar no ribossomo. Quando ele entrar no ribossomo, o meu RNA transportador, ele vai ler cada 3 nucleotídeos e ele vai encaixar o RNA transportador que é complementar em nucleotídeo a ele. Perceba que cada RNA transportador, ele carrega na sua cauda de baixo, aqui, ó, um aminoácido. Então, dependendo das letrinhas que eu tenho, eu vou encaixar uma trinca de nucleotídeos e eu vou deixar aqui embaixo um aminoácido. O RNA transportador vai aos poucos lendo a fita de RNA mensageiro e vai fazendo o quê? Ele vai deixando um tipo de aminoácido diferente. No final das contas, a fita de RNA é destruída e me sobra o quê? Me sobra uma sequência de aminoácidos. Ou seja, forma uma proteína. Isso, pessoal, se chama código genético. Eu converto a fita. Vamos ver de novo, isso aqui é fascinante, né? Se vocês não gostam, o senhor adora isso aqui. Vamos lá. Olha só. Tem uma fita de RNA mensageiro que ele está trazendo um monte de letrinhas que são os nucleotídeos. Os nucleotídeos, eles são lidos de 3 em 3. Então, por exemplo, olha só, A U G. A U G é um código para quê? Para o RNA transportador me trazer a metionina, primeiro aminoácido da minha fita. Depois eu tenho CCU. O que é isso? Glicina. Depois eu tenho UCG, código para o meu RNA transportador trazer a serina. Depois, GU, código para o transportador trazer a prolina. CAC, código para ele trazer a valina. AGU, código para trazer a serina. Enfim, e sucessivamente a gente vai substituindo. Onde antes havia nucleotídeo, agora há aminoácidos. Quando eu tiver uma sequência grande de aminoácidos, eu tenho uma proteína. Vamos supor que eu precise, nesse momento aqui, eu me alimentei e eu preciso produzir glicose. Glicose é uma proteína. O que eu preciso, então? Eu preciso, lá no gene que produz a insulina, e eu preciso fazer uma cópia dessa informação. Eu preciso, então, criar um RNA mensageiro baseado nesse código. Depois que eu formei esse RNA mensageiro, essa sequência de nucleotídeos específica, código secreto para produzir insulina, ela precisa sair do núcleo e ir para o citoplasma, e ela precisa se acoplar aos ribossomos. Nos ribossomos, o que eu vou obter ali? Eu vou colocar nos trilhos, ou seja, no ribossomo, a sequência de nucleotídeos, e de 3 em 3, cada nucleotídeo, ou seja, cada códon, vai ser lido por um RNA transportador complementar. Cada trinca que eu tenho de códon, meu RNA transportador vai me colocar ali, vai montar um aminoácido específico. No final das contas, eu vou ter uma sequência de aminoácidos específica da proteína de insulina. E o meu RNA vai produzir isso. Agora eu tenho o quê? Não tenho mais o RNA mensageiro de insulina. Agora eu tenho a insulina de verdade. Olha que coisa bonita essa, né, pessoal? A genética molecular é algo bastante complexo, né? A gente acabou, assim, numa noite, resumindo os principais pontos, né, pessoal? Isso aqui é muito complexo. Há muito ainda a gente aprender e há muito ainda a ser descoberto na ciência, né? Mas a gente descobre que esse processo aqui pode ser um processo simples, mas ele é maravilhoso, né? E tem muitos fatores ainda que contribuem ali para a gente produzir essas coisas, né? Bom, pessoal, primeiro eu queria saber se alguém tem dúvida de algum ponto, alguém tem alguma curiosidade, gostaria de dividir. Vamos aproveitar esse nosso espaço aqui, né? Tranquilo, professor. Tranquilo? Beleza, então. Ninguém tem nenhuma dúvida, pessoal?
Tudo sossegado? Tá bom, olha lá, hein, pessoal. Isso é complexo, hein? Que bom, fico feliz, né? Deixa eu só ver aqui no nosso muralzinho se tem algum recado. Vamos lá. Só um minutinho. A Fernanda perguntou: a ovelha Dolly ainda continua a ser testada? Muito interessante, Fernanda. É o seguinte: o Dolly foi um experimento que foi feito, né? O que é Dolly, né? Dolly é transferência de núcleo, né? O que a gente fez? A gente pegou o núcleo de uma célula e a gente implantou num ovócito, uma célula que tem alta capacidade de divisão. A gente colocou, então, material genético de uma célula no ovócito, num gameta feminino. E a partir daí a gente acabou criando um embrião, né? O que é interessante daí? A gente acabou pegando um núcleo, clonando um núcleo, né? Uma ovelha que foi produzida a partir de um material genético idêntico à progenitora. A Dolly, infelizmente, é um processo que tem um clone, hoje, é o que tem um processo de envelhecimento que é muito rápido. Os clones ainda não dão muito certo por esse motivo. Aquelas enzimas que participam da replicação de material genético, elas não garantem estabilidade a longo prazo. Então, a Dolly acabou morrendo muito antes do que uma ovelha deveria morrer, né? Mas, mesmo assim, o processo foi brilhante, né? O escocês, que agora o professor esqueceu o nome, que participou da produção da ovelha, ganhou o prêmio Nobel, né? Assim, foi fascinante, tá? Hoje, a gente estuda técnicas de colagem mais sofisticadas, sofisticadas não, mas assim, de forma mais bem sucedida em bactérias, né? Então, vírus, bactérias, mas a clonagem de animais sempre estimulou, sempre fascinou o homem. De lá para cá, a gente inventou bastante coisa, né? Só que existe uma outra área da ciência, que é a bioética, que acaba colocando um freio nisso, né? Por exemplo, na clonagem de seres humanos. Tem muitos entraves éticos ainda na clonagem, né? Por exemplo, será que a gente garante que esse clone ele vai nascer com saúde? Será que a gente garante os direitos civis, os direitos legais desse clone? Será que esse clone vai ter direito a alguma propriedade intelectual, privada, daquele indivíduo que ele foi gerado? Né? Será que ele vai ter direito a alguma herança do pai, do doador? Enfim, tem muitas circunstâncias que a gente ainda tem que considerar, que a bioética ainda está se debatendo. Né? Interessante isso. Tá? Fernanda falou, professor, lembro de uma aula que você falou que visitou uma fábrica que fazia pele artificial. O processo utilizado menos, a pele tem as mesmas bases que a gente, não é uma fábrica de pele, né? É uma célula de cultura que a gente chama de fibroblasto, né? Isso é de enxerto que a gente quer dizer, né? Isso é curioso. O que você está falando, ele hoje já está sendo feito. A gente tem estruturas que a gente chama de organoides. O que é um organoide? A gente tem os genes que produzem determinado órgão e a gente acaba fazendo um órgão específico em laboratório. Hoje, por exemplo, a gente usa coração feito em laboratório, intestino feito em laboratório. O que é isso? É uma mistura de células que não é exatamente um órgão, mas é o mais próximo possível disso. E a gente só consegue fazer isso dominando os genes que produzem o coração, os genes que produzem o intestino, enfim. Né? Muita coisa ainda a gente tem para aprender. Os organoides, eles eram a grande esperança que a gente tinha para a gente poder fazer transplante. Até aparecer a impressora 3D, que talvez seja algo mais barato, né? Dependendo do tipo de transplante, você pode usar a impressora 3D. Claro que não é óbvio que não é tudo, né? Então, cartilagem, osso, tudo a gente vai poder usar a impressora 3D, mas outras coisas, como um fígado, por exemplo, talvez o organoide já seja o suficiente para a gente. Né? Mas isso é muito legal. Se tiver algum aluno aí que ainda deve fazer TCC, faça TCC sobre clone. Isso é muito interessante ainda. Né? A Manuela falou assim, dúvidas sempre surgem depois, professor. É verdade, né? Pensem. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem falar depois para o professor, né? Não sei se alguém tem alguma outra observação, pessoal. Se está tudo tranquilo, então, professor, Gustavo perguntou, será que o experimento da Dolly fosse feito com répteis, ela duraria mais? Uma boa pergunta. O professor ele não tem embasamento técnico disso, né? Uma boa pergunta e realmente eu não saberia te responder. É possível que sim, né? A gente tem, por exemplo, répteis como, por exemplo, tartaruga, cágado, né? Jabuti, a famosa jabuti de Darwin, né? Chega a centenário o bicho, é possível. O fato dele ser de sangue frio, ele tem um metabolismo aí mais conservador. Pode ser, né? Sem sombra de dúvida, já foram feitos clonagens com répteis. O nosso professor não garante, assim, uma especificação técnica, o sucesso disso. Mas, com certeza, já foi feito. Isso dá para descobrir, né? Legal a pergunta. Vamos tentar descobrir. Se você descobrir, por favor, coloca lá no grupo do WhatsApp de tópicos de biologia. Né? Beleza, pessoal? Bom,
Uma última chance aí. Será que tem alguém com mais algum comentário, alguma observação? Tudo tranquilo, pessoal? Bom, nesse caso, não deixem de fazer aquela questãozinha de frequência, né? O professor deseja um ótimo final de semana para vocês. E a gente se vê na próxima quinta-feira para estudar genética clássica. Ou seja, cruzamento e as leis de Mendel. Beleza, pessoal? Um grande abraço. Valeu, Karim. Obrigado. A gente se fala na próxima aula, então. Bom? Valeu. Até mais.